Oi pessoal, tudo bem por aí? Conforme combinado, então vamos continuar com a nossa aula de bioquímica, a começar pelo assunto principal, né, que são as vitaminas. Então, assim, a primeira vitamina que foi descoberta foi descrita por um senhor chamado Casimir Funk. Esse senhor Casimir descreveu uma vitamina que tinha um grupamento amina, um grupamento nitrogenado. E por isso até hoje as vitaminas são conhecidas por vitaminas, em função da presença desse grupo nitrogenado. Mas isso não significa que as vitaminas todas tenham esse grupamento. Elas podem ser simples, ter apenas hidrogênios e carbonos, podem ser mais complexas, enfim, podem ser amidas, ácidos orgânicos. O fato é, todas elas são moléculas orgânicas, tá, pessoal? E, importantíssimo, elas são necessárias em baixas quantidades. A gente está habituado a falar que fulaninho está desnutrido, fulaninho não se alimenta bem, está sem vitamina e tal. E a gente acha que quanto mais melhor, né? E na verdade não é assim. Existem vitaminas que podem intoxicar a gente pelo excesso, tá? Então a gente não pode simplesmente entrar numa farmácia e sair por aí comprando vitaminas e tomando porque a gente acha que é importante. Na verdade, a gente deve fazer sempre um acompanhamento nutricional com um profissional dessa área, né? Um nutricionista vai dizer pra gente como é que tá os nossos níveis, tanto de vitaminas quanto de minerais, proteínas, enfim. Nada pode ser feito assim à la louca, né? A nossa saúde, o nosso corpo. Então saibam, a gente vai estudar aqui, pessoal, vamos dar uma focada naquelas que são as doenças determinadas por avitaminoses ou hipovitaminoses. Lembra que o A na frente significa que a pessoa está sem aquela vitamina. Avitaminose, ela não tem vitamina à disposição. E hipovitaminose é uma doença caracterizada pela carência daquela vitamina, tem pouco daquilo. Hipo significa pouco. Mas fica aqui registradíssimo, tá, pessoal? A gente pode se intoxicar pelo excesso de vitamina também. A gente chama de hipervitaminose. Hiper significaria muito. Elas compõem menos de 1% da nossa massa corpórea, são necessárias em baixas quantidades porque são coenzimas. Lembram disso? A gente conversou na aula passada que coenzima ajuda uma enzima a funcionar, né? Então, a coenzima é sempre que tu tem uma molécula orgânica ajudando uma enzima a trabalhar. Então, a vitamina é uma molécula orgânica, ajuda a enzima a efetivar a sua reação química, né? Então, ela pode ser chamada de coenzima, sim. E a gente viu que os minerais, né, especialmente os íons metálicos, eles podem ser chamados de cofatores, quando eles também cumprem esse papel, tá? Então, assim, o que a gente já andou conversando por aí? A gente viu que as vitaminas, elas podem ser assimiladas de duas formas. E, de acordo com essas formas, elas vão ser classificadas ou em lipossolúveis ou em hidrossolúveis. O que isso significa? Significa que as vitaminas que são classificadas como hidrossolúveis são aquelas vitaminas que são absorvidas no nosso intestino, nas nossas células, no nosso sangue, junto com a água, tá? Então, conforme a gente vai absorvendo a água, a gente vai absorvendo essas vitaminas hidrossolúveis também. E as lipossolúveis são aquelas que são absorvidas na presença de lipídios, de gorduras, tá? Então, quando o nosso intestino está absorvendo gorduras, elas meio que pegam uma carona, né? E vão sistema circulatório dentro. As lipossolúveis a gente vai chamar de queda, tá? É a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. Vitamina K geralmente pode ser chamada de quinona. A vitamina E a gente chama de tocoferol. A vitamina D é o calciferol e a vitamina A é o retinol, tá? A gente vai ver todas elas agora devagarinho. Nas hidrossolúveis, que são aquelas absorvidas na presença de água, a gente tem basicamente dois grupos. A gente tem as vitaminas do complexo B, que são 1.557 bilhões de vitaminas do complexo B, tá? A gente vai ter que estudar uma boa parte delas. E a vitamina C, a famosa vitamina C. Essas vitaminas aqui, pessoal, o ideal é que a gente consuma diariamente, né, as quantidades adequadas delas, porque como elas são hidrossolúveis, a gente pode perder ela diariamente, especialmente na urina, né? Então, inclusive, muitas vezes simplesmente entrar numa farmácia e comprar essas vitaminas, na verdade pode ser rasgar dinheiro, porque se tu estiver consumindo mais do que tu precisa, mais do que tu já demanda metabolicamente, teu corpo simplesmente vai descartar isso, as células não absorvem, então vai fora, via urina, tá? Mas enfim,
As lipossolúveis geralmente são as que dão problemas relativos a hipervitaminoses. Elas podem se acumular no nosso corpo, tá? Junto de lipídios. Por exemplo, excesso de vitamina D, pessoal, pode acabar gerando calcificações em locais que a gente não gostaria, como o fígado, o baço, né? E isso, claro, pode trazer uma série de outras complicações, tá? Então, cuidado com o excesso, certo? Bom, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver que tem basicamente uns 8 tipos de vitaminas B que a gente vai estudar. E elas podem ser organizadas em 3 grandes grupos. A gente pode dividir elas assim, de acordo com a função, em liberadora de energia, hematopoética ou que apresentam outras funções. Na verdade, de uma forma ou de outra, as vitaminas do complexo B sempre têm alguma coisa a ver com liberação de energia, né? Sempre tem alguma relação, direta ou indireta, com o metabolismo energético. Mas, de uma forma direta, assim, olha, a carência dessa vitamina vai te deixar anêmico, vai te deixar prostrado, sabe? A gente poderia citar as vitaminas B1, B2, B3, B5 e B7, tá? Só para fazer um resumão, assim, para vocês do que tá por vir. Hematopoético significa o seguinte: hemato, lembra que significa sangue, né? E poiese vem de produção. Então, vitaminas que a gente considera como hematopoéticas têm uma relação direta com a produção de hemoglobinas ou de hemácias, tá? Então, lembra que a hemoglobina é aquela proteína que está dentro da hemácia, que é o nosso glóbulo vermelho. Então, sem hemoglobina não tem hemácia, sem hemácia não tem oxigênio circulando no nosso corpo e a gente também pode adquirir uma anemia. Mas são 2 as principais que a gente vai conversar. São as vitaminas B9 e B12, tá? B9 também chamada de ácido fólico e B12 cobalamina. E as outras, na verdade, a outra que a gente vai estudar é a vitamina B6. A outra função que eu colocaria aqui seria destacar o papel que ela tem na composição de neurotransmissores, né? E especialmente no metabolismo de proteínas. Então, é uma vitamina especialmente importante para o sistema nervoso central, e proteína a gente sabe que faz tudo dentro da gente, tá? Então, são esses os 3 grandes grupos de vitaminas do complexo B, tá? Vitamina, pessoal, especialmente assim, uma excelente fonte de vitamina, qualquer uma delas, tá? Com exceção da B12, cereais integrais, tá? Cereal integral é uma excelente fonte de vitamina. Então, provavelmente a gente vai falar deles em quase todos os slides a partir daqui. Prontos? Vamos lá então, vamos começar a estudar pelas hidrossolúveis. Vamos falar desses montes de vitaminas aqui. Vamos começar pela primeira, a B1. Tá aí, pessoal. O nome da vitamina B1 é tiamina. E a primeira grande dica que eu tenho que dar pra vocês é: vocês precisam conhecer o nome e o sobrenome da vitamina, tá? O nome popular dela é B1, mas o nome científico dela, pesado e que talvez a URGS venha a cobrar, é tiamina. Por que eu digo isso, pessoal? Porque teve uma questão uns tempos atrás aí que a URGS fez o tempo inteiro falando sobre a vitamina PP. PP isso, PP aquilo outro. Que raio era a vitamina PP? A gente dava a vitamina A, a vitamina B, a vitamina C, a vitamina K, a D, né? A E, uma vitamina P, ninguém falava muito sobre isso. E aí, claro, depois passou a prova, pouca gente acertou aquela questão, mas quando a prova passou, o pessoal foi atrás e descobriu que era só um dos nomes que a vitamina B3 pode ter. Então vejam como são detalhes que podem fazer a diferença na hora da prova, tá? Então fiquem atentos a essas coisas. Ai, prof, mas como é que eu vou decorar mais isso? A biologia já é cheia dos nomes. Eu sei, gente, eu sei que a biologia já é cheia dos nomes. Isso aqui é mais uma coisa pra vocês. Então a gente desenvolve umas bobagens, tá? Pra vocês decorarem. Por exemplo, tu pode escrever tiamina no teu resumo assim, ó. Em vez de colocar isso, tu coloca uns, tá ali, ó. Tiamina. Olha que bonitinho que fica, ó. Aí tu lembra que se tem o 1 ali, é porque a gente tá falando da vitamina B1. Tu pode até colocar um izinho aqui, ó. Que bonitinho, tá? É bobagem, mas tu vai ver que na hora do resumo ativa a tua memória visual e ajuda bastante. Inclusive, tu pode aplicar isso aqui também. Beriberi é o nome da doença derivada da carência de vitamina B1. Na verdade, é uma avitaminose, né? Bem punk rock. Mas tu pode escrever assim, ó. Berum, para te lembrar que a gente tem esta doença em função da carência de vitamina B1, tá? Então escreve aí no teu resumo bem bonito, Berum, para te lembrar disso depois, tá?
Bom, o que mais que eu tenho para contar para vocês sobre isso? Opa, volta aqui, slide. Aqui. O que faz a vitamina B1, afinal de contas, tá? 1 zilhão de coisas. Ela está envolvida no metabolismo de uma série de moléculas, como carboidratos, gorduras, né, que são elementos que a gente utiliza especialmente como fonte de energia. Mas de uma forma mais direta, ela ajuda na respiração celular. Respiração celular, vocês devem lembrar, tá? É aquele processo que a gente faz ATP. Isso acontece na mitocôndria e tal. E para que a gente consiga fazer a respiração celular, a gente precisa de umas enzimas lá que se chamam descarboxilases. Ai, tô tentando escrever aqui. Tá difícil, gente. Tecnologia. Descarboxilases. Olha lá. Descarboxilases. O que faz uma descarboxilase? Olha o nome dela. Descarboxilase. Ela descarboxila alguém. Descarboxilar significa retirar carbonos, tá? Isso é importante em uma série de etapas durante a respiração celular. Por exemplo, quando o piruvato é quebrado a acetil-CoA, né? O piruvato tem 3 carbonos, o acetil-CoA tem 2. Então tem uma enzima chamada descarboxilase que vai lá e tira fora um carboninho. Ela não consegue fazer isso sem a vitamina B1. Depois, no ciclo de Krebs, tu vai ter que quebrar esse acetil-CoA que tem 2 carbonos. Tu vai ter que exercer uma atividade de descarboxilação. Então, a vitamina B1, ela é essencial, porque senão a descarboxilase não atua, não funciona. Se não tem descarboxilase, não tem ciclo de Krebs. Se não tem ciclo de Krebs, não tem ATP. Se não tem ATP, a mitocôndria morre. Se não a mitocôndria morre, a célula morre. Se a célula morre, os tecidos morrem. Então, acho que vocês entenderam já o que eu estou querendo dizer. É vital, tá? Então, é uma obviedade eu dizer pra vocês que a carência de vitamina B1 vai te dar, no mínimo, dos mínimos, uma anemia, tá? Então, hipovitaminose de B1 causa anemia. Tu não consegue energia, tu não consegue atuar nos metabolismos de carboidratos, gorduras, a respiração celular não acontece de forma adequada. E o sistema nervoso da gente é especialmente dependente de glicose. Tá? Ele não consegue fazer reserva de gordura, não consegue fazer reserva de glicogênio, que é um carboidrato complexo, ele depende da glicose circulante, né? Então ele é um dos primeiros a ser afetados caso tu não consiga fazer a descarboxilação da glicose. Então tu prejudica a condução do impulso nervoso, né? E isso pode, em longo prazo, né, claro, se essa desnutrição continuar, acabar culminando, infelizmente, na beriberi. O que é isso? É quando tu, em função dessa condução de impulsos nervosos deficitária, porque tu não tem energia para o sistema nervoso, tu desenvolve uma doença que a gente chama de polineurite, né? Poli, vários, neuro, de sistema nervoso, e ite significa basicamente inflamação. Então, tu tem vários nervos que estão inflamados, tá? Então, não só inflamados, como iniciando o processo de degeneração. Como eles não estão funcionando de forma adequada, progressivamente tu pode ter uma atrofia muscular, enfim, né? É um sistema nervoso que faz com que os músculos se locomovam, né? Se contraiam, se distendam. Sem o impulso nervoso chegando ali, a pessoa não consegue fazer essa contração muscular. Então, aos pouquinhos, como menos tu usa o músculo, mais ele vai atrofiando, ficando fraquinho, enfim, né? Bem complicado. Pode até culminar em paralisia muscular. Por que insuficiência cardíaca? Cuidado com isso aqui, tá? Quando a gente for estudar sistema muscular, vocês vão ver que o miocárdio, ele consegue gerar o próprio impulso nervoso, ele consegue gerar a própria contração. Porém, o sistema nervoso central da gente consegue modular a velocidade com a qual esse coração bate, né? Se eu tô nervoso, ele vai bater mais rápido. Se eu tô tranquilo, ele vai bater mais devagar. Então, como a gente vai ter aí uma série de partes do nosso sistema nervoso que estão sendo atacados pelo sistema imune, estão sofrendo um processo de inflamação, o coração talvez não seja estimulado na medida que ele necessitaria. E aí a pessoa vai ter o que a gente chama de insuficiência cardíaca. O coração não está batendo na velocidade que o metabolismo demanda, tá? E é claro, né, distúrbios mentais, enfim, tá? A beriberi é marcada por uma fraqueza generalizada, atrofia, paralisia muscular, distúrbios mentais, tá? É horrível. Mas enfim, evitar isso é relativamente simples. Depende de uma boa alimentação, tá? Então tem uma série de fontes de vitamina B1. A gente tem aí
cereais integrais, tá? Que você sempre ver esse saquinho aqui, a gente tá representando cereais integrais. Esse feijãozinho aqui, ele tá representando as leguminosas. Esse daqui tá representando carnes em geral. As verduras também são ricas em vitamina B1. E aqui a gente tem uma levedura, tá? Que é um fungo unicelular, que é a Saccharomyces cerevisiae, aquela que faz fermentação alcoólica, né? O pessoal usa aí na fabricação de cerveja, vinho, enfim. E a gente pode usar também pra enfim, crescer massa de pão, de bolo, tá? Então, essas são as principais fontes de vitamina B1, né? Então, claro que desnutrições são comuns quando as pessoas elas não conseguem acesso a esse tipo de alimentação, tá? Então, recapitulando, vitamina B1 se chama tiamina, tá? Ela está relacionada ao metabolismo energético por fazer parte do processo de respiração celular. Ela acaba, na sua ausência, prejudicando o funcionamento do sistema nervoso, o que culmina em uma doença chamada beriberi, tá? Que tem como principal característica a polineurite, que é nada mais nada menos do que inflamação e degeneração de nervos, culminando em atrofia, paralisia muscular, insuficiência cardíaca, distúrbios mentais, tá? Então, é isso. Muito bem. A próxima vitamina que a gente vai estudar é a vitamina B2. A vitamina B2, pessoal, também pode ser chamada de riboflavina, tá? Ou simplesmente flavina. Ela é mega importante também para a respiração celular, porque ela é utilizada para construir o FAD. Não sei se vocês lembram, na verdade ela faz parte do FAD, né? Lá na respiração celular tem algumas moléculas que transportam energia que são formadas. A mais famosa é o ATP, mas a gente também consegue transportar elétrons super energizados numa molécula chamada FAD. Aí o elétron se liga a um próton e daí forma FADH. E a gente tem o NAD também, que é um dos produtos da respiração celular, daí forma o NADH. O FAD, que transporta elétrons altamente energizados, é derivado da vitamina B2, tá? Então, a gente vai lembrar que a riboflavina ajuda a formar FAD. Deixa eu pegar meu ponteiro caneta, tá? Então, lembra desse F aqui. Ai, gente, olha só que talento que eu tenho, só que não, né? Riboflavina forma o FAD, tá? Muito bem. Além disso, ela também está envolvida na produção de glóbulos vermelhos, que são justamente as hemácias. Então, pô, sem B2, tu não faz respiração celular ou tu não consegue transportar o oxigênio para a mitocôndria fazer respiração celular. Então, de uma forma, já tá ferrado. Portanto, o principal sintoma de carência de vitamina B2, tá? Aqui está a anemia. Mas ela também pode ter outros sintomas. Uma delas a gente chama de queilose. Queilose é quando tu começa a apresentar fissuras na pele, especialmente rachaduras no canto da boca. Para eu lembrar que a vitamina B2, a riboflavina, causa essa queilose, eu sempre penso, tá? Desculpem as Flávias, tá? Mas é bobagem, mas é só pra eu conseguir lembrar. Eu sempre penso, a B2 causa, na verdade a ausência de B2 causa rachadura no canto da boca da Flavinha. Que bobagem, né? Flavinha. Daí eu lembro que o nome da vitamina é flavina. Flavinha. Tá? Olha as bobagens que a gente fala pra vocês memorizarem. Corações pras Flávias, tá? Uma homenagem especial às Flávias aí. Tem uma vitamina só pra vocês, da Flavinha. Certo? E aí, claro, além disso, essas rachaduras no canto da boca, a pessoa pode ter glossite. Ó, it de novo significa inflamação. E gloss, né, vem de língua. Então a língua pode ficar inflamada também. Além de anemia, queilose e glossite, a carência de vitamina B2 também pode dar fotofobia. Lembra que fobia significa medo de, né? E foto significa luz. Então significa que a pessoa vai ficar muito sensível a alta quantidade de luz, tá? Essa é uma das vitaminas que a nossa microbiota intestinal pode produzir a partir de elementos precursores que a gente consome. Tá, e o que a gente pode consumir para conseguir produzir a vitamina B2? Aqui, cereais integrais, fígado. Inclusive, fígado é um elemento chave, tá? Sempre que vocês estiverem com alguma anemia, o médico vai mandar vocês consumirem fígado, tá? Tem tudo ali que é necessário para a produção de elementos dos glóbulos vermelhos. Por quê? Porque o fígado da gente e das vaquinhas também é um dos principais responsáveis por fazer reciclagem de hemácias envelhecidas. Então, uma das grandes funções que ele tem ali é pegar a hemoglobina e separar em duas partes, né? O elemento M,
que contém o ferro. Esse ferro ele vai ser encaminhado para a medula óssea para a produção de novas hemoglobinas, novas hemácias, né? E a parte proteica, né, que a gente vai chamar de bilirrubina, vai ser reciclada aí pelo fígado, tá? Então, na verdade, tudo que é necessário para construir hemoglobinas, para construir hemácias, a gente encontra ali, justamente porque ali tu tem um grande encaminhamento de hemácias envelhecidas, tá? Então, por isso ele ajuda a resolver boa parte das anemias que a gente pode adquirir. Outra excelente fonte são as verduras, os laticínios em geral e a levedura de novo. Professora, tu tá me dizendo que cerveja é saudável? Não, pessoal, não estou dizendo que cerveja é saudável, tá? Eu estou dizendo que a levedura que fermenta, né, os elementos que vão gerar a cerveja pra gente, como o malte, o lúpulo, essa pode produzir vitamina B2, tá? Mas não compensa, certo? Não compensa tomar cerveja para se nutrir, até porque o álcool é extremamente tóxico, tá? Então vai lá, consome um laticínio, um iogurtezinho, mas o ideal sempre tá aqui, ó, tá? Cereais integrais, é uma excelente fonte de quase todas as vitaminas do complexo B, tá? Muito bem, vitamina B3 se chama niacina ou nicotinamida, a famigerada proteína PP, na verdade vitamina PP, né, que caiu aí em uma das questões da URGS, deixou muita gente de cabelo branco. O que significa PP, né? PP, na verdade, significa preventivo de pelagra, tá? Por quê? Porque pelagra é o nome da doença derivada da carência de vitamina B3. Tanto aqui, ó, preventivo de pelagra, esse é o nome da doença. E como é que eu vou lembrar que a vitamina B3, né, ela causa tudo isso? Gente, isso daqui eu não consegui desenvolver nada muito inteligente, tá? O máximo que eu tenho pra vocês de fazer uma relação com esse 3 aqui, é que ela é conhecida também como a vitamina cuja ausência pode determinar os 3Ds, tá? O que são os 3Ds? Diarreia, demência e dermatite, tá? Eu não vou escrever porque senão eu vou levar 1 milhão de anos aqui. O meu talento não é muito bom com esse negócio aqui que eu descobri que dá pra usar, tá? Mas é a vitamina dos 3Ds, tá? Diarreia, demência e dermatite. Por que isso, pessoal? De novo, tá? Olha o nome dela, niacina, nicotinamida. Ela é um dos elementos que a gente usa para produzir o NAD, tá? Sabe como é que é o nome do NAD que a gente usa lá na respiração celular? Nicotinamida, ó, adenina, que é uma base nitrogenada, dinucleotídeo, tá? Então tem 2 nucleotídeos. E daí quando ela recebe um elétron altamente excitado, daí ela vai lá e forma o NADH, que a gente usa lá na respiração celular para a produção de ATP. Então, tudo aquilo que eu falei sobre o FAD na vitamina B2 vale sobre o NAD, tá? Ele é um dos produtos que transporta energia, né, na forma desses elétrons aqui altamente energizados. Então, sem NAD, sem FAD, sem respiração celular, sem ATP, a mitocôndria morre, e o resto vocês já sabem. Por que que um dos Ds aqui é demência? De novo, pessoal, tá? O mesmo vale lá para a vitamina B1. A gente precisa dar energia urgentemente para o nosso sistema nervoso central. Eles não conseguem fazer reserva de moléculas energéticas, estão altamente dependentes da quebra da glicose que gera esses produtos todos aqui. Então, se tu não conseguir algum dos precursores, seja ele a B1, que a gente usa para ajudar lá a descarboxilase, seja a B2, que a gente usa para fazer o FAD, seja a B3, que a gente usa para fazer o NAD, tu não tem respiração celular. O primeiro local do seu corpo a ser prejudicado é o sistema nervoso, porque ele precisa de energia de forma urgente, ele demanda muita energia. Tá? Então é claro que tu acaba gerando processos de inflamação do sistema nervoso central, pode ter todos aqueles sintomas que a gente conversou antes, tá? Então, esse é um dos Ds, demência, tá? Dermatite, por quê? Porque ele também ajuda a formar de forma adequada células de epitélios, tá? Epiderme é o nome do epitélio da pele. Mas a gente tem um monte de outros epitélios revestindo o nosso corpo. Além do epitélio de revestimento da pele, a gente tem o epitélio intestinal, que também depende de vitamina B3. O epitélio intestinal é mega importante, porque ele ajuda a absorver nutrientes daquilo que a gente está consumindo.
Se tu não tem B3, o epitélio intestinal não se forma de maneira adequada, e assim como a pele que inflama, assim como o sistema nervoso que inflama, o intestino também inflama. Por isso, nosso terceiro D, diarreia, tá? Então, essa dermatite aqui é uma das manifestações da pellagra. Então, dermatite, porque é a epiderme da pele, né? O epitélio da pele, que é a epiderme, inflama. Diarreia, porque o epitélio do intestino inflama. E nervos, né? Demência, né? A gente pode chamar também de polineurite, nesse caso. Também tem uma inflamação do sistema nervoso. Então, por isso, a doença dos 3Ds, tá? Então, B3 dos 3Ds, o nome dela é niacina, nicotinamida. Tu lembra que tem relação com o NAD, tá? Então, B2, FAD, B3, NAD. PP, porque é preventivo de pellagra. O nome da vitaminose relativa à carência deste nutriente. Fontes, olha quem tá aqui de novo, bombando, tá? Cereais integrais, manda ver no cereal integral. Laticínios, como sempre. Fígado. Sementes oleaginosas. Semente oleaginosa é toda aquela semente que quando a gente morde sai uma gordurinha, sabe? Essas aí tem umas gordurinhas excelentes que a gente vai ver depois quando a gente fala sobre lipídios. Super saudáveis, tá? E gemas de ovos são super ricas também. Tu tem que imaginar que aqui, dentro de um ovo, tu tem todos os elementos necessários para formar um ser vivo, né? Para formar um pintinho, né? Um pintinho de galinha. Então, pô, se ali tem todos os elementos necessários para formar um ser vivo, com certeza tem as vitaminas que a gente precisa também, tá? Mas eu acho interessantíssimo parar pra pensar um pouco nessa questão dos ovos, né? Aí a gente volta um pouco pro módulo 5 lá, que a gente conversou sobre a origem da vida. E lembra que o Parin e Haldane disseram pra gente, né, que a diferença entre a vida e a não vida é mera questão de organização molecular. E é verdade? A diferença entre a vida e a não vida é mera questão de organização molecular. Um ovo não é um ser vivo, é algo produzido por um ser vivo. Mas aqui tu tem todas as moléculas necessárias para formar o embrião e promover o desenvolvimento embrionário, né? Isso é genial, né? Então, eu acho genial, genialzíssimo, biologia demais, tá, gente? Seguimos então, vamos para a vitamina B5. O nome da vitamina B5 é ácido pantotênico. Para lembrar que o nome da vitamina B5 é ácido pantotênico, tu vai escrever assim, ó, ácido pentatênico. Aí, acho que é pra ser um A, tá? Pentatênico. Aí tu não vai esquecer que esse é o nome da vitamina B5, né? Penta de 5. Olha que legal. Essa é mais uma das vitaminas necessárias para a respiração celular, dessa vez porque ela constitui a coenzima A. A gente falou agora há pouco da acetil-CoA, que é uma das moléculas necessárias para iniciar o ciclo de Krebs. Sem vitamina B5, sem a coenzima A, sem o CoA do acetil, sem ciclo de Krebs, sem ATP, sem mitocôndria, aquela coisa toda. Então é mais uma que é super importante para o metabolismo energético, tá? Então, principais fontes de vitamina B5, a gente tem aqui batatas, tomates, carnes vermelhas, cereais integrais, o fígado e os ovos. Excelentes fontes de vitamina B5. Muito bem, gente, eu tô indo bem rapidinho porque, né, é uma videoaula, vocês podem pausar, escrever, fazer os resuminhos de vocês, mas é aquela coisa, surgindo dúvidas, perguntas, questionamentos ou crises existenciais, lembrem-se sempre que eu estou a um WhatsApp de distância, tá? Me manda uma mensagenzinha e a gente vai tirando as dúvidas e crises existenciais de vocês ao longo do estudo, tá? Depois, a gente tem a vitamina B6, também chamada de piridoxina. Essa é aquela que eu comentei com vocês que ela tem um papel importante aqui dentro das vitaminas do complexo B. Ela ajuda muito no metabolismo de proteínas, de aminoácidos, né? E ajuda também na síntese de hemoglobina e na boa constituição do sistema nervoso. Lembra que eu comentei pra vocês que ela ajuda a constituir neurotransmissores? Então, de novo, tá? É uma vitamina cuja ausência causa anemia, tá? Inflamação de epitélios, convulsões, né? Porque sem os neurotransmissores formados de maneira adequada, tu não tem impulso nervoso sendo recebido pelo órgão-alvo, pelo neurônio-alvo, né? E isso pode gerar distúrbios nervosos, contrações musculares involuntárias. É uma vitamina especial, tá? Do ponto de vista do sistema nervoso. Como é que eu vou lembrar que o nome da vitamina B6 é piridoxina? Se tu espremer os olhos, assim, fazer bastante força e for muito, muito criativo, tu vai ver que o P nada mais é do que um 6
de cabeça para baixo. Olha só, vocês aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Então tu vira o 6 de cabeça para baixo e tu tem um P, olha só, a vitamina chamada piridoxina, que tem o 6 no nome, tá? Vocês devem estar me achando retardado, não tem problema, tá, pessoal? Desde que vocês acertem as questões, tá tudo certo, tá? Muito bem, então, é essa a vitamina D6. Principais fontes, temos, de novo, cereais integrais, temos as verduras, os laticínios, fígado e carnes em geral, tá? São as nossas principais fontes. Passamos, então, para a vitamina B8. A B8, opa, faltou um O ali. Não seja por isso, a gente escreve aqui vitamina B8 ou H, tá? Também chamada de biotina. Ai, como é que eu vou lembrar que a B8 se chama biotina? Daí tu vai escrever assim, ó, biotina, tá? De 8. Aí tu vai lembrar que a biotina é a vitamina B8, certo? Também é uma vitamina importante para a liberação de energia. Sua ausência também causa anemia, né? Também importante para a constituição de epitélios, portanto a sua ausência causa dermatite, alopécia, né? E é mais uma daquelas que a nossa microbiota produz a partir de precursores que a gente consome. Então, aqui estão as nossas principais fontes, são as frutas, as verduras, a gente tem os ovos, os laticínios bombando, né? E, de novo, as verduras, botei elas 2 vezes. Certo? Muito bem. Nada mais importante, nada mais relevante do que as vitaminas B9 e B12, tá? Especialmente para as provas de agora. Os vestibulares, eles têm se mostrado super preocupados com essa questão de deriva de dietas, sabe? Atualmente, se não me engano, cerca de 5% da população brasileira já adotou hábitos vegetarianos, enfim, que excluem as carnes do da sua dieta. Então, nesse sentido, por exemplo, só vou passar um slide aqui, tá, pessoal? A vitamina B12, ela é um excelente alvo de cobrança em questões vestibulares, porque a vitamina B12... foi mais um aqui. Porque a vitamina B12, ela é algo que a gente só tem acesso consumindo alimentos de origem animal. Então, é super legal essa atitude por parte das pessoas, né, de excluir alimentos de origem animal da dieta, sabe? É bom para a saúde, na maioria dos casos, é bom para o meio ambiente, é bom para os bichinhos, né? Mas isso não pode ser feito de forma leviana, tu precisa pensar na tua saúde também, né? Então, sempre que alguém quiser mudar a dieta de uma dieta onívora, né, para uma dieta vegetariana ou vegana, isso precisa ser feito com acompanhamento de nutricionista, precisa ser feito de uma forma responsável. Então, a B12, por exemplo, ela é uma vitamina que ela é importante para a constituição de neurônios, tá? Então, não dá para simplesmente eliminar isso da dieta. Então, a gente vai precisar fazer suplementação de tempos em tempos e isso precisa ser orientado por um nutricionista. Certo, pessoal? Fiquem ligados nessas coisas. A URGS já colocou uma questão só para a vitamina B12, tá? Então, o que são elementos limitantes de uma vitamina vegetariana? Geralmente mencionados o ferro, né? Porque o ferro dos vegetais é o ferro férrico, a gente só absorve o ferro ferroso. Em termos de minerais, o cálcio também tem bem mais em alimentos de origem animal do que de origem vegetal. Que mais? Em termos de vitamina, especialmente a vitamina B12. E em termos de outros nutrientes orgânicos, a gente poderia mencionar aí as proteínas, tá? Que tem em alimentos de origem vegetal, mas numa quantidade menor e com uma menor disponibilidade de aminoácidos essenciais. Então fiquem ligados nessas coisas, tá? Pode ser feita uma nova cobrança, porque realmente os cientistas estão preocupados com isso, assim, no sentido de, ok, vamos mudar a dieta? Vamos, mas isso tem que ser feito de uma forma responsável, tá, gente? Bom, mas antes de falar sobre a B12, vamos falar um pouquinho sobre a B9. A B9 também é chamada de ácido fólico. Deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. Tu vai lembrar que a B9 é importante nos 9 meses de gestação. Então, tu lembra que essa é a dos 9 meses, tá? Que linda que tá essa letra, gente. Olha só que incrível. Só que não, tá? Lembra que as mamães precisam se preocupar horrores, tá? Com o consumo desta vitamina especialmente.
Essa é uma vitamina que pode ser sintetizada pela nossa microbiota. Ela é. Mas ela só vai ser sintetizada pela nossa microbiota a partir de coisas que a gente consome. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, pessoal, uma das coisas que ocorre é um processo chamado neurulação. É na neurulação que vai ser formado especialmente aí o nosso sistema nervoso central. Forma a medula e o encéfalo lá na pontinha do embrião, que vai ser a nossa cabeça, né? Então, se tu não tiver vitamina B9, a formação desse tubo nervoso dorsal ela é prejudicada. E aí pode acontecer do bebê nascer com essa má formação aqui, que a gente chama de mielomeningocele lombar ou espinha bífida, tá? Que é basicamente o bebê nascendo aí com a medula exposta, tá? E claro que, um recém-nascido ter que passar por uma cirurgia, isso é muito perigoso mesmo. Pode acontecer do bebê ficar paralítico, se não morrer durante a cirurgia, tá? Então, por isso que todos os obstetras mandam as mãezinhas lá aumentar o consumo de ácido fólico durante a gestação. É importante para ela e para o bebê, tá? Então, o nutriente precisa ser bem compartilhado, tá? Então, formação do tubo nervoso dorsal. E a sua ausência pode causar uma formação do feto, né? Já começamos aqui sobre a mielomeningocele lombar. E a sua carência para a mãe pode causar uma doença que a gente chama de anemia perniciosa, que é muito punk, muito intensa, muito aguda, tá? A B9, além de ajudar o bebê a formar o sistema nervoso dele, também está envolvida com o nosso sistema nervoso e também está envolvida com a síntese de hemácias, tá? Então, carência de vitamina B9 gera essa anemia aí que é perniciosa e ela pode ser congênita. Quer dizer, a desnutrição da mãe pode implicar uma desnutrição do bebê também, tá? Então é importante que o bebê tenha acesso a essa vitamina, não apenas pela formação do sistema nervoso, mas para manter a energia. Outra coisa importante, pessoal, é que a B9 também ajuda a gente a formar bases nitrogenadas. Então, sem B9, sem base nitrogenada, sem nucleotídeo, sem DNA, sem RNA. Então, ela é um mega nutriente, tá? Super importante. Então, fiquem atentos ao consumo destes elementos: laticínios, oleaginosas e cereais integrais. Certo? Muito bem. Seguimos então para a vitamina B12, também chamada de cobalamina, tá? Cobalamina por quê? Porque ela tem cobalto. Opa! Ai, tá, pensei se achei bonito. Cobalto. Tá? Cobalto de cobalto na composição bioquímica. Ai, gente, eu tô mexendo muito tecnológica, tá? Mexendo com essas coisinhas do PowerPoint que eu não sabia que existia até então. Ai, que legal, tá? Então tem cobalto na composição bioquímica. Devo estar enchendo vocês com esses negócios, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Então, o que eu tenho pra contar pra vocês sobre isso? A B12 é importante para a constituição dos neurônios, tá? Tanto isso é verdade que a pessoa que tem carência de B12, os primeiros sintomas envolvem sintomas neurológicos. A pessoa começa a ficar esquecida, né? Desmemoriando, aquela coisa toda, distraída, daqui a pouco começa a ficar muito exausta, porque a B12 também é necessária para a formação de hemoglobinas. Então, assim, é uma pessoa que, às vezes, alguns médicos até desconfiam que ela está deprimida, tá? Porque ela não tem vontade de fazer nada, tá sempre cansada, sempre exausta, enfim, esquecida, distraída. Então, muitas vezes os sintomas podem se confundir com uma depressão, tá? Então, cuidado, a gente sempre tem que estar cuidando aí o nosso status nutricional, tá? Então, de novo, este é um elemento que a gente adquire a partir de alimentos de origem animal, a gente precisa ficar atento ao consumo disso. Ah, mas eu sou vegano. Vegano, pra quem não lembra, pessoal, é o cara que elimina 100% dos alimentos de origem animal, tá? Então é o cara que não consome nem leite, nem ovos, tá? Chocolate, nada disso. Até tem chocolates veganos, são bem gostosos até, mas ele tem que cuidar muito com o consumo de vitamina B12, tá, pessoal? Também causa a sua ausência a anemia perniciosa, que é essa que eu comentei, que pode ser congênita, enfim, é mesmo da vitamina B12. Também é necessária para a formação de DNA e de RNA, tá? Então, a B9 e a B12 a gente tem que ter muito cuidado com elas, tá? Tem que estar sempre cuidando os níveis de consumo de B9 e B12. Certo, gente? Muito bem. Última vitamina hidrossolúvel é a vitamina C.
vitamina C, que a gente vai chamar de ácido ascórbico. Já falamos dela quando a gente conversou lá sobre o ferro férrico e ferro ferroso. Mas é fácil de lembrar que a vitamina C é ácido ascórbico porque tem C por tudo, ó. Vitamina C, ácido ascórbico. Tu põe lá um Czão gigante para lembrar que esta é a vitamina C, tá? E olha só que legal, ela está envolvida na síntese do colágeno, com C também, não tem como esquecer o que a vitamina C faz, tá? A atividade antioxidante dela a gente já estudou quando a gente estudou lá a questão do ferro, tá? Então, excelente antioxidante, isso é importante até para ajudar a gente a eliminar radicais livres do nosso corpo, que são aqueles elementos que podem ajudar a gente a envelhecer, né? E a carência da vitamina C está ligada ao escorbuto. Olha como não tem como esquecer o que faz a vitamina C, tá? Vocês devem ter estudado escorbuto lá nas aulas de história. Essa é aquela doença das antigas navegações. Os marinheiros, eles ficavam muito tempo em alto mar, né? De chegar a um continente até o outro. E é claro que durante esse tempo, as principais fontes de vitamina C ou eram consumidas ou estragavam, né? Então, vitamina C é basicamente em frutas cítricas. Olha que lindo, tem mais um C gigante escondido aqui pra gente, tá? Mas enfim, daí os caras ficavam muito tempo sem acesso a frutas cítricas e acabavam, né, prejudicando a síntese do colágeno. Colágeno é um dos principais elementos dos nossos revestimentos. O epitélio, abaixo dele tem tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, ele geralmente tem 3 fibras importantes. A fibra colágena, a fibra elástica e a fibra reticular, que é feita de colágeno também, mas um colágeno mais fininho. Então, sem colágeno, tu não consegue formar bem essa derme, tu não consegue formar bem esses tecidos conjuntivos. Isso significa que eles ficam frágeis. Aí, as principais manifestações do escorbuto são geralmente na boca, né? Porque a gengiva fica frágil sem essa derme bem formada, sem esse colágeno. Os dentes podem ficar frágeis, às vezes podem cair, ou enfim, podem ficar tortos dentro da boca. A pessoa manifesta hemorragias, né? Porque dentro da derme tu tem vasos sanguíneos, então se a derme não tá forte para segurar aqueles vasos sanguíneos, eles podem romper. Então, essas hemorragias, essas lesões, elas não acontecem só nas gengivas, acontecem também em nível de intestino, enfim, dentro do corpo. A pessoa está perdendo sangue, ela vai ficar com uma fraqueza generalizada, tá? Então, bem importante o consumo de vitamina C, tá? Então, as principais fontes aí são as frutas cítricas, as leguminosas e as verduras, tá? Mas fruta cítrica tem bastantão. Muito bem. Vamos então agora falar de vitaminas lipossolúveis. Para começar, a gente tem a vitamina A, também conhecida por retinol. Adivinha onde a vitamina A age, né? Na retina. A carência de vitamina A influencia a má formação de alguns pigmentos da retina, de uma célula especial que a gente chama de bastonete. O bastonete, ele é muito importante para que a gente consiga enxergar durante a noite, quando tu tem pouca luz à disposição. Se tu tá enxergando cores das coisas, tô vendo que a parede é branca, tô vendo que o livro é verde, tô vendo, sabe, se eu consigo enxergar as cores das coisas, quem tá atuando na tua retina nesse momento é uma célula chamada cone, tá? E aí o cone, ele consegue funcionar quando tem muita luz à disposição. O bastonete é aquele que demora um pouquinho mais para funcionar. Sabe quando a gente apaga todas as luzes para dormir? E aí no início tu não enxerga nada, fica aquele pretão, né? Aí com o passar do tempo, passam uns minutinhos aí, uns 10 minutos, tu já consegue enxergar as coisas, tu já consegue identificar onde tá a parede, onde tá o edredom, onde estão as coisas, né? Tu consegue identificar as coisas, mas tu enxerga tudo assim, pretinho e branco, né? Em tons de cinza. Quem começa a atuar nessa hora aí é uma célula da retina chamada bastonete. Célula essa que, para que a gente consiga ter ela funcionando, a gente precisa da vitamina A, do retinol, tá? Então, por isso o nome, retinol. Ela ajuda a sintetizar os pigmentos da retina, mais especificamente de uma célula chamada bastonete, tá? Bastonete, anota aí. Que é responsável pela tua visão em pouca luz, bastonete, tá? Ou seja, ela é responsável pela tua visão noturna. Sem a vitamina A, tu desenvolve uma doença chamada cegueira,
noturna, tá? Então, cegueira noturna da vitamina A, certo? Retinol. Tu não vai esquecer o nome dela também, tem tudo a ver com cegueira noturna. Muito bem. Cegueira noturna também pode ser chamada de hemeralopia. Olha que nome bonito, né? E a carência de vitamina A também pode causar xeroftalmia. Vocês que já estudaram ecologia sabem o que significa cheiro, né? Cheiro significa seca. E os futuros médicos aí sabem o que significa oftalmo, né? Vem de olhos. Então significaria olhos secos. Significa que a pessoa consegue produzir pouca lágrima, tá? Então, bem complicado. Então, além de a vitamina A ser importante para a constituição dos bastonetes, além da vitamina A ser importante para a produção das lágrimas, além de tudo isso, ela também é importantíssima para a produção de epitélios, certo? Então, olha como a gente precisa de vitamina para os epitélios ficarem bem formados, né? Então, tu precisa dela, por exemplo, fazer epitélio respiratório, epitélio da pele, epitélio do intestino, epitélio urinário. Então, se tudo isso fica sem vitamina A, tudo isso pode inflamar e os sintomas podem ser os piores possíveis, tá? Então, cuidado com isso. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Uma coisa importante, o que a gente consome não é a vitamina A. A gente consome uma provitamina, algo que o nosso corpo transforma em vitamina. Isso é feito lá no nosso fígado. O fígado pega um lipídio chamado beta-caroteno e cliva ele para formar o retinol, tá? E aí o retinol vai para todas as partes do corpo que precisam dele, para os epitélios e para a retina, por exemplo. Beta-caroteno é um lipídio alaranjado. Então, por isso, a principal fonte dele são esses vegetais alaranjados, como é o caso da cenoura. Além disso, a gente também tem acesso a este elemento quando a gente consome fígado, ovos, vegetais verdes escuros, laticínios e a tortura que as mães faziam com a gente, tá? Não sei se faziam com vocês, mas eu já tive que tomar uma colherada de óleo de fígado de bacalhau, que é tão ruim quanto soa, tá? Péssimo. Mas elas diziam que era saudável e a gente tinha que tomar essa colherada aí de óleo de fígado de bacalhau. Geralmente vem acompanhado de uma colherada de biotônico Fontoura. Tudo muito ruim, né? Mas, enfim, fazer a criança comer e ficar bem nutrida, as mães fazem de tudo, né? Mas tem vitamina A à disposição. Certo, gente? Então, essa é a vitamina A. Eu comentei com vocês que as lipossolúveis são a queda, né? Então, a gente meio que foi de trás pra frente. A próxima vitamina é a D. Vitamina D se chama calciferol. Nossa, com o que será que ela trabalha? Será que ela trabalha com cálcio? Sim, né? Então, a vitamina D, ela trabalha com cálcio. Então, todos aqueles sintomas que a gente estudou para carência de cálcio podem ocorrer na carência de vitamina D. Lembra que a gente falou sobre raquitismo, osteomalácia, osteopenia, osteoporose, tá? Então, são os mesmos sintomas que a gente vai ter na carência de vitamina D, porque sem vitamina D, o metabolismo do cálcio ósseo não se cumpre, e aí os ossos podem ficar frágeis, tá? Para lembrar que a carência de vitamina D causa raquitismo em crianças, a gente vai escrever assim, ó, raquidismo. Tá? Tu coloca esse Dzão aqui, ó, e aí tu vai lembrar. E a carência de vitamina D causa raquitismo, vai chamar de raquidismo, tá? Osteoporose, osteopenia também em adultos. Essa é uma vitamina que tem tudo a ver com o nosso processo de evolução humana. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas os nossos ancestrais eram negros, tá? Viviam nas savanas africanas. E tinham que ser negros mesmo, porque, né, imagina, as pessoas tinham que caçar peladas abaixo de sol de 50 graus Celsius, né? Então, tinha que ter bastante melanina na pele para conseguir proteger as pessoas do excesso de radiação ultravioleta. Só que com o passar do tempo, as populações africanas foram ficando cada vez maiores e as pessoas começaram a competir entre si por recursos, por lugar para viver, enfim, e isso incentivou as grandes primeiras migrações do Homo sapiens. Então, aos pouquinhos, eles foram abandonando a África, algumas comunidades, né, foram abandonando a África e foram indo para outros locais. Parte dessas pessoas foram indo em direção à Europa, onde a quantidade de radiação é infinitamente menor, chega bem menos luz lá. Qual é o grande problema disso?
O grande problema disso, pessoal, é que o que a gente consome na nossa alimentação não é a vitamina D, são provitaminas. Tem a provitamina D2, que é o ergosterol, a provitamina D3, né, que é o 7-deidrocolesterol. Ou seja, isso daqui, pessoal, são provitaminas, são elementos que o nosso corpo precisa trabalhar e transformar na vitamina D. Só que isso depende de radiação ultravioleta. Então, isso aqui é secretado pelas nossas glândulas da pele, e aí a radiação incide sobre esses elementos e transforma isso em vitamina D. O que significa que quanto mais melanina a pessoa tiver na pele, menos a radiação vai ser aproveitada para a produção de vitamina D. Então, no caso dessas populações que foram migrando em direção à Europa, a vitamina D foi um fator limitante. Quanto mais melanina a pessoa tinha na pele, menos melanina a pessoa conseguia sintetizar. E no caso de crianças, isso poderia ser fatal. Tu imagina uma criança com ossos frágeis, né? Qualquer tombinho que a criança tomava era uma perninha quebrada e tal. E antigamente não tinha medicina, né, pessoal? Não tinha gesso para enfaixar a perna. Uma perna quebrada poderia significar a morte daquela criança. Então, essa questão da absorção de luz para a produção de vitamina D foi um grande evento de seleção natural na nossa espécie. E por isso surgiram os caucasianos na região europeia, porque tem menos luz lá. Então, as pessoas que tinham menos melanina na pele acabaram sobrevivendo mais do que aquelas que tinham mais melanina na pele. Se reproduziam entre si e aí aos poucos a pele foi ficando clara, tá? Então isso é um processo bastante comentado, né, em evolução humana, para que a gente consiga entender como surgiram algumas das raças. E claro que a partir daí várias outras migrações aconteceram, né? Porque as pessoas que vieram para as Américas acabaram ficando com a pele mais avermelhada, quem foi para o Oriente foi ficando com a pele mais amarelada, e aí outros processos evolutivos influenciaram nisso, que não necessariamente a produção de vitamina D, tá? Mas isso é papo para outra aula. Módulo 34, que é o módulo da evolução humana, tá? Mas vale a pena trazer aqui já pra gente lembrar disso aí. Então é isso. Principais fontes destas provitaminas são os laticínios, os ovos, né, que são uma boa fonte de colesterol, por exemplo. A gente tem que parar de falar mal do colesterol, gente. Olha como ele é importante, né? E também as sementes oleaginosas, frutas e sementes oleaginosas têm essas provitaminas. Certo, amores? Vitamina E. A vitamina E também é chamada de tocoferol. Fácil de lembrar, né? Ó lá, peraí, meu ponteiro vermelho, onde você foi parar? Aqui. Tocoferol, de vitamina E, cuja ausência está relacionada em camundongos, tá? A esterilidade. Parece que os experimentos que a gente tem até hoje foram feitos em camundongos, tá? Mas existem indícios bem fortes de que a ausência de vitamina E em humanos também causa esterilidade. Então, vitamina E, tocoferol, esterilidade, certo? Assim como a vitamina A, vitamina C é um excelente antioxidante, tá? E a deficiência está envolvida com esterilidade, anemia, atrofia de músculos, né? Tudo aquilo que a gente vem conversando para as vitaminas. Fonte de vitamina E: vegetais verdes escuros, como esta, acho que isso é uma couve, ovos, oleaginosas e cereais integrais. Muito bem. Por fim, mas não menos importante, última vitamina lipossolúvel, vitamina K. Pessoal, a vitamina K, ela geralmente é chamada de quinona, tá? Pode ser filoquinona, naftoquinona, já ouvi falar de fitomenadiona, tá? Mas geralmente tem quinona no meio do nome, tá? Então tu lembra que é a vitamina da quinona, vitamina da quinona. Tu vai escrever com Q, tu vai escrever com K mesmo. E o mais legal, quer dizer, mais interessante sobre a facilidade de decorar as coisas é que a carência de vitamina K está envolvida com a carência na coagulação sanguínea, certo? Sem vitamina K, tu não coagula o sangue direito, tá? Então é um ótimo coagulante. Ela também pode ser produzida por precursores, aliás, a partir de precursores por bactérias da nossa flora intestinal. E a ausência, claro, né, pode afetar a formação de coágulos, enfim, e hemorragias no nosso corpo.
Principais fontes de vitamina K, vegetais verdes escuros, o fígado e os chás, especialmente o chá verde, tem bastante vitamina K. Tá, gente? Inclusive, tem alguns venenos de rato que são produzidos utilizando elementos que eliminam a vitamina K ou que inativam a vitamina K. Então, esses venenos de rato fazem os bichinhos sangrar por tudo que é lado, sangram até morrer, bem horrível a morte que os bichinhos têm. Bom, para fechar esta primeira parte da aula, um resumo. Olha lá. As vitaminas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. A gente estudou que as lipossolúveis são a queda, tá? Comentei com vocês que eu sempre lembro da queda com alguém meio que resbalando em uma poça de gordura, tá? Então é a queda na poça de gordura. Queda. O que faz essas vitaminas, tá? A vitamina K a gente viu que tem vários nomes, tá? Que eu botei um terceiro nome, fitomenadiona. Vitamina E a gente chama de tocoferol, vitamina D, calciferol e vitamina A, retinol. Vitamina K de coagulação sanguínea. Vitamina E, a sua ausência gera esterilidade. Vitamina D, a sua ausência gera raquitismo em crianças, mas a gente vai chamar de raquidismo, para lembrar. E, né, se é problema de ossos, né, tem tudo a ver com cálcio, então uma coisa liga a outra. E a vitamina A, a sua ausência gera cegueira noturna, certo? Vamos para as hidrossolúveis. A gente estudou que tem 8 vitaminas do complexo B. Então, aqui elas: vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 e B12. B1, a gente viu que é a tiamina, né? Ela substitui todos os is que tu enxergar por uns, tá? Então, é a tiamina, sua ausência causa beriberi, que a gente vai chamar de berum. B2 ou riboflavina. Lembra do F da flavinha lá, né? Do flavina, de FAD, né? Que é flavina, adenina, dinucleotídeo. Isso é importante na respiração celular, então a ausência gera anemia. Lembra aliás, antes de voltar aqui para B3 para B5, tá? Lembra que a carência de B2 gera rachadura no canto da boca da flavinha. Então, da flavinha, tá? B3, também chamada de niacina, nicotinamida. A gente usa ela lá na respiração celular para formar o NAD. NADH, niacina ou nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. A B5 é o ácido pantotênico, a gente vai chamar de ácido pentatênico. B6 é o piridoxina, lembra que o 6 é igual a um P ao contrário. Olha que lindo o 6 virando um P de piridoxina. B8 ou biotina, tu vai chamar ela de bioitina, né? B9 é o ácido fólico, lembra dos 9 meses, tá? Que é aquele importante para evitar a mielomeningocele lombar ou espinha bífida. Importante para fazer hemoglobinas e importante para constituição de material genético, DNA e RNA. E a B12 é aquela que tem cobalto na composição bioquímica, portanto a gente chama ela de cobalamina. Essa é aquela dos veganos, tem cobalto, tá? Também está envolvida na produção de hemoglobinas, de DNA e RNA. B9 e B12 são vitaminas cuja ausência causa anemia perniciosa, que é aquela punk rock, tá? Buenas, vimos que a gente pode organizar com relação à função as vitaminas do complexo B em 3 grandes grupos: liberadoras de energia 1, 2, 3, 5 e 7, hematopoéticas 9 e 12 e outras a gente botou a 6, tá? A B8 tu pode colocar aqui também, a B7 na verdade é a B8, pode chamar do jeito que tu quiser, pode chamar até de H, né? Ou de biotina. Então é isso, tá? E a 6, não te esquece que a piridoxina é importante para o sistema nervoso e metabolismo de proteínas. Certo, gente? Então, por enquanto é só. Pode dar um intervalinho aí de 10 minutos, mas tu volta, porque daqui a pouco tem mais um pouquinho da nossa aula. Beijo pra vocês!